Este é o antídoto para lidar com o julgamento dos outros. Lembrando que quem julga muito os outros é aquele que julga muito a si mesmo. E aquele que se dói muito com o julgamento dos outros é quem duvida do próprio valor. Calma que você vai entender. Eu sou Aleph Diniz, o terapeuta da autolealdade. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre esse tema é que é normal, em algum nível, você se incomodar. Assim como também é normal não sentir nada. Por que isso acontece? Sentir algo significa simplesmente que você está humano. E que quando a gente é julgado, a gente se sente rejeitado em algum nível, né? E essa rejeição, a verdade é que ela vai contra a nossa essência natural, que é o amor, né? A nossa essência é amar e ser amado incondicionalmente, né? Porque a gente é tudo aquilo que Deus é. E Deus é amor, né? Em última instância. Então, a rejeição é como se a gente se sentisse desconectado do todo. Porque a gente se sente desconectado daquela pessoa que a gente sente que está julgando a gente. Então, é natural a gente sentir algum nível de incômodo a partir disso. E também é natural a gente se sentir diferente. Porque o que acontece? Tudo vai depender do contexto, entende? Você está sendo julgado por alguém que nem te conhece, por um total desconhecido, ou é alguém que você ama muito que está falando uma coisa horrível sobre você, entende? Então tem uma gradação, não é como se tudo fosse a mesma coisa, entende? Apesar de que você possa chegar num lugar em que nem o julgamento das pessoas que você ama fazem a diferença na sua vida, porque você sabe que aquilo é mentira, entende? Mas a gente vai chegar lá. E aí a gente precisa pensar que se popularizou aquela coisa de ser frio e calculista, né? Só que essa reação emocional que você tem, ela pode ser muito útil quando você usa isso a seu favor. Ou seja, você se sentir incômodo por algumas pessoas estarem agindo de determinada forma com você pode mostrar aí a necessidade de movimento, a necessidade de se afastar dessas pessoas, entende? E aí o que acontece? Eu tenho um vídeo sobre isso, né, sobre ambiência, né, sobre as pessoas ao seu redor e etc, que eu vou deixar no card e na descrição para você assistir depois, tá? Então é normal, porque pode ser que isso esteja falando pra você que você precisa de movimento na sua vida, beleza? Só que tem casos que são extremos, que são muito mais intensos, né? Respostas muito mais intensas a contextos que não deveriam gerar esse tipo de resposta, ok? E eu vejo muito isso trabalhando como terapeuta, né? Atendendo as pessoas, eu vejo muitos casos disso, em que é uma resposta muito mais, né, intensa do que aquilo deveria gerar no indivíduo. E aí tem dois casos, né, em que eu vejo, mapeio, que isso acontece. O primeiro caso é a pessoa, ela tá agindo muito intensamente com coisas que estranhos falaram pra ela. A pessoa não te conhece, a pessoa não sabe nada sobre você e você tá reagindo àquilo. E isso prova que em algum nível a pessoa acredita naquilo que a pessoa tá dizendo, entende? Porque assim, quando você sabe que algo é mentira, você não se dói, entende? A não ser que seja o segundo caso que eu vou explicar daqui a pouco. Você não se dói porque você sabe que aquilo é mentira. Então, exemplo, você tá num barco, você vê que alguém caiu na água, e aí você pula do barco para salvar essa pessoa. Aí as outras pessoas do barco, elas acham que você é totalmente louco, porque elas não viram a primeira pessoa caindo. Elas acham que você simplesmente se jogou do nada, entende? E aí elas vão te chamar de maluco. Só que você sabe que você pulou pra ajudar alguém. Então você não vai ficar se doendo porque as pessoas estão achando que você é maluco, porque você sabe que você tá fazendo a coisa certa, entende? Então se você sabe que aquilo é mentira, não vai te doer, ok? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é, você pode até acreditar no que a pessoa tá falando a nível inconsciente, e esse primeiro exemplo que eu tava dando também é a nível inconsciente, tá? Você acredita e você nem sabe que você acredita naquilo, tá? Só que tem um outro lado que é, você pode nem acreditar no que a pessoa tá dizendo, só que tá vindo de uma pessoa que você ama muito. Tá vindo de alguém que é muito especial pra você. E aí vai doer não a coisa que a pessoa tá falando, mas estar vindo daquela pessoa. Porque em algum nível, você ouvir uma coisa ruim, cruel sobre você mesmo, vindo daquela pessoa, é uma quebra de confiança. O que dói é você descobrir que aquela pessoa pensa aquilo sobre você. E isso gera muita dor. E aí você precisa fazer o trabalho interno. Primeira coisa, não negue suas emoções, tá?
Não rejeite suas emoções, porque isso vai gerar mais dor. Então, quando essa dor vem, você tem que avaliar ela internamente. O que ela está querendo te dizer? Qual é o comportamento que precisa se modificar? Qual é a relação que precisa ser modificada? Qual é o limite que precisa ser estabelecido? Ok? Tá, Aleph, mas na prática, como é que eu lido com essa dor, né? Dessa rejeição, desse julgamento? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender que quando a outra pessoa está falando de você, ela na verdade está falando sobre ela mesma, tá? E assim, quando eu digo isso, eu também estou falando que quando você está falando do outro, você também está falando sobre você, tá? Vamos lá. Existe uma coisa chamada lei do espelho. A gente só consegue ver no outro aquilo que a gente vê dentro da gente. Ou seja, a beleza que você vê no outro é o reflexo da sua própria beleza. A feiura que você vê no outro também é reflexo da sua própria feiura. Por isso que quando você está muito feliz, você até vê que as pessoas ficam mais bonitas. Você vê mais qualidade no mundo. Você vê mais qualidade nas pessoas quando você está bem com você. Porque é um reflexo direto da sua autopercepção, tá? Então a primeira coisa é, quando você é julgado pelo outro, tenha compaixão. Porque aquela pessoa, no final das contas, ela não tá sabendo lidar com alguma coisa que tá dentro dela, e aí ela precisa projetar aquilo em você para ela conseguir lidar com aquilo. Entende? É uma questão de projeção mesmo. É uma questão de, eu não consigo lidar com isso dentro de mim. Então isso meio que transborda para fora, para que eu consiga ver no outro e lidar com isso externamente para poder resolver dentro. Isso é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente, tá? De forma saudável, o que está acontecendo é isso. Você vai lidar com o outro fora para você poder olhar para dentro e acolher aquilo dentro de você. Ou seja, toda vez que você julgar alguém, vá para esse lugar de compaixão, de olhar para você e ver onde que você percebe aquele comportamento dentro de você e onde você não está se acolhendo. As nossas sombras, elas não foram feitas para que a gente supere elas. Elas precisam ser integradas, ou seja, você acolher aquele comportamento dentro de você. Ok? Não é rejeitar, porque quanto mais você rejeita, piora, agrava a situação, tá? Quando você acolhe, quando você tá beleza, agora eu sei isso sobre mim, e eu aceito isso sobre mim. Você parar de ficar em autopunição, você parar de achar que você tá errado, de você achar que você é mal. E aí é ter compaixão com o outro, porque quando o outro tá olhando aquilo, tá falando isso sobre você, ele tá falando sobre ele. E aí é ter compaixão de tipo, cara, o cara tá em dor, o cara tá em sofrimento, entende? Em algum nível, o meu exemplo faz com que ele perceba as sombras que estão dentro dele, que ele não tá sabendo lidar. Esse é o pensamento que você tem que estar. E quando você vai pra um lugar de ter amor pelo outro, compaixão pelo outro, o julgamento ele não dói tanto, ele não tem mais esse peso. Porque você entende que aquilo é um processo do outro. E aí, se você tá vendo que em algum nível você percebe que, nossa, em algum nível eu acredito no que ele tá falando, por isso que isso tá doendo, ter compaixão com você. Ter compaixão de, nossa, eu tô me julgando nesse lugar, isso tá me fazendo mal. Próxima parte importante é, muita gente fala, você precisa se desidentificar com o mundo, com as coisas do mundo. Só que o ponto todo é que você se desidentifica com o ruído externo do mundo, só que você vai se auto-identificar. Não é como se você não fosse se identificar mais com nada, é que você vai passar a se identificar dentro, internamente. Você vai aumentar o volume da sua voz interna e reduzir o ruído externo. Então assim, é você parar de se identificar com aquilo que as pessoas falam sobre você. As pessoas ficam falando, criando narrativas e te contando quem você é. Quando na verdade é você que diz quem você é. É você que centraliza em você e pensa, eu quero ser isso, e é isso que eu vou ser. Porque o que acontece? Não há nada, presta muita atenção nisso, tá? Não há nada que você não possa ser, ter ou fazer. Você é capaz de ser, ter e fazer qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa que se alinha com você. Quando eu digo isso, eu tô falando que são comportamentos construtivos. E eu tô falando que são coisas que não vão fazer mal aos outros também, né? Que é aquela frase que eu ouvia muito da minha mãe. O seu direito, ele termina quando começa o do outro. Então, se isso não tá fazendo mal pros outros, isso tá fazendo bem pra você, você se autocentra e você segue reto toda a vida. Então, assim, é não ter medo de honrar a si mesmo. É não ter medo de ser leal a si mesmo.
Se aquilo faz diferença na sua vida, se aquilo faz sentido pra você, honre isso. E é com isso que você vai se identificar. Você vai parar de se desidentificar, você vai se desidentificar com as coisas que as pessoas falaram sobre você e você acreditou. O problema não é o sistema em si, é que a gente acredita naquilo. Então se as pessoas viram pra você e falam, você é gordo demais, você é baixo demais, você é tímido demais, para com isso, reduz o volume disso. O mais importante não é aquilo que os outros pensam sobre você, o mais importante é aquilo que você pensa sobre si mesmo. O que eles pensam não importa. Se você acredita, o seu mundo muda. Só você precisa acreditar. Por isso que as pessoas chegam onde chegam. Você vê, as histórias se repetem. É o mesmo arquétipo, é a jornada do herói. Você vai ver que jogadores de basquete, todos os tipos de atleta diferentes, CEO de um monte de empresa, dono de empresa, multimilionário. Tu vai ver que é a mesma história, a maioria das vezes. O cara não tinha apoio de ninguém, mas ele acreditava no sonho dele. Os sortudos têm uma esposa que ajuda, tem a mãe que ajuda, tipo, acho que foi o exemplo do Michael Jordan. A mãe dele acreditava nele. Os sortudos têm alguém que é uma pessoa que acredita. Mas tem muita gente que não tem ninguém. A pessoa vai lá e faz. Quem foi? Foi a Marilyn Monroe. No início da carreira dela não tinha ninguém. Tava sozinha. Depois o marido começou a ajudar e tal, mas no início só ela que acreditava no sonho dela. Então assim, dessas histórias está cheio o mundo, sabe? Então você que tem que acreditar. E aí entra no honre as suas escolhas. Mais uma vez, seja leal a si mesmo. Tem aquela frase: saiba muito bem o que te apetece e não recue ante nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir. O que isso significa? Saiba muito bem o que você quer, e aquilo que te faz bem, e aquilo que você gosta. Por quê? Você não deve recuar. Porque o universo... O que é o universo? Na verdade não é o universo a nível energético da coisa. É o sistema. O sistema ele vai se organizar para tentar fazer você mudar de ideia. Para fazer você desistir. Por quê? Porque assim, quando você acredita no que e você vai contra a manada, ela não quer lidar com as sombras, entende? As pessoas que estão inconscientes, elas não querem lidar com o fato de estarem erradas, ok? Então é mais fácil dizer que você está errado. Porque a pessoa ela não quer olhar para dentro e se regular, ela não quer se curar, ela não quer ir pra frente, entende? Então é mais fácil atacar você. Se ela não quer trabalhar dentro, é mais fácil dizer que você tá errado. Então assim, saiba muito bem o que você quer, saiba muito bem o que te faz bem, e foda-se. Faça. Não importa se você não tem apoio, não importa se as pessoas vão ficar te julgando, não importa. O problema é delas. Mas se você começar a ouvir o discurso externo, aí o problema se torna seu. Então faz aquilo que te faz bem. Honra as suas escolhas. E ainda mais profundo, honra quem você escolhe ser todo dia. De novo, já falei, não há nada que você não possa ser. Você escolhe a versão de você que você quer emular nessa realidade. Vamos lá, eu tenho um vídeo que eu vou deixar no card e vou deixar aqui embaixo sobre manifestação de realidade, né? Que eu vou falar mais profundamente sobre isso. Mas, en passant aqui, né, rapidinho, resumindo, você é Deus, você tem todas as propriedades de Deus, ou seja, você é tudo. Se você é tudo, você pode ser tudo, você pode emular o que você quiser aqui. A nível de profissão, a nível de temperamento, a nível de características, você pode escolher ser uma pessoa totalmente diferente do que você era antes. E você faz essa escolha inconscientemente toda hora. A cada escolha que você faz, você é uma pessoa diferente. Percebe que você vê uma pessoa que é totalmente obesa e do nada ela vira fisiculturista. Aquela pessoa mudou. Mudou a forma como ela pensa, mudou a forma como ela sente, mudou a forma como ela performa, mudou as relações dela, mudou o meio ambiente, aquilo que ela come, ela mudou tudo. Não é só comer e treinar. Ela muda até as relações dela. Às vezes, melhora o casamento, ou se divorcia, ou se afasta da família, ou se aproxima da família. Tudo isso muda. Nunca é uma coisa superficial. Esse tipo de mudança, ela é muito profunda. Ela vai mudar a sua percepção de quem você é.
E aí, por isso que eu falo tanto sobre você lembrar quem você é. Que em essência a gente tem uma essência. E essa essência é justamente o que eu falo sobre a autolealdade. A autolealdade serve para você se realinhar com o seu projeto original. Se realinhar com a sua essência, com o seu eu divino. Ou seja, não é sobre você ser superficialmente algo. Então, agora eu vou fingir que eu sou um Peaky Blinder. Agora eu vou ser frio calculista. Agora eu vou me vestir, entendeu? Como um gentleman. Não é sobre isso, não é de forma superficial. É você realmente mudar toda a sua estrutura cognitiva. Seu cérebro muda de formato. As suas sinapses, elas se reestruturam. Tive que mudar de lugar porque o meu celular esquentou. Mas voltando, você tem que honrar a pessoa que você escolhe ser todos os dias. De novo, não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Ou seja, você pode ser tudo aquilo que Deus é. E como Deus é tudo, você pode ser tudo. Óbvio que tem caminhos que tem mais magnetismo. E não é que você tenha que lutar contra a sua essência. Você só vai mudar aquilo que é superficial em você. Ou seja, as coisinhas que existem na Terra. Eu sou tímido. Eu sou gordo. Eu não gosto, não sou facilmente sociável. Tudo isso é mutável, entende? Tem muita coisa que é mutável. E nisso, você pode escolher a versão de você que você quer emular aqui, entende? E a grande frase que você já ouviu 60 mil vezes na sua vida, mas pode ser que você ainda não siga de acordo com ela é: você não precisa provar nada pra ninguém. Vão te julgar, vão te julgar. Foda-se. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você não tem que ficar se justificando. E aí a gente vai também num grande lugar que é sair desse lugar de vingança também, tá? Como a gente sempre fala, tem vários exemplos aí e tal, na vida de pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas, elas estão muitas vezes num mecanismo de provar algo pra alguém. Tipo, o meu professor, eu vou mostrar pra ele porque ele duvidou do meu potencial. Porque os meus pais duvidavam do meu potencial. E aí você fica nesse lugar em que você nem quer fazer aquilo por você. Você quer fazer aquilo pra provar pros outros que você consegue fazer. Mas isso pode ser uma coisa que te motiva. Cara, é uma forma idiota de fazer isso. Existem motivadores muito melhores. Você se motivar por isso é uma motivação que vai te fazer mais mal do que bem. Você pode simplesmente escolher fazer porque aquilo te faz bem. Porque aquilo te empolga. Porque aquilo te dá felicidade. Porque aquilo vem do âmago, vem do interior, vem da tua alma. De novo, autolealdade não é ser leal ao seu ego, é ser leal à sua alma. Então, aquilo tem que fazer sentido a nível de alma, não a nível superficial. Não é ficar rico porque você vai poder ter poder ou vai estar rodeado de mulher e ter um carrão. É porque aquilo te faz feliz. É porque através disso você vai poder ter uma vida que faz mais sentido para sua alma. Entende? Não que você não possa ter carro, enfim, uma casa legal e essas coisas. Não é sobre isso. Não é sobre ser errado ou ser certo. Mas aquilo que te motiva a fazer as coisas é muito importante. Então não faça isso porque você quer provar alguma coisa. Provar para os seus pais, provar para os seus professores, para o seu chefe. Faça porque aquilo te nutre. E a verdade é que as pessoas que são felizes sendo bem-sucedidas, elas podem até ter essa motivação, mas ela é uma motivação superficial, que na verdade elas têm outras motivações internas muito mais poderosas, tá? Só que o que acontece é que quando a pessoa chega no sucesso, ela não se sente bem com o sucesso, e esse é o motivador, é porque mais nada dá alicerce, dá liga, dá base para aquilo. Aí a pessoa só tem isso, é a única motivação dela. Sabe o que acontece? A pessoa fica infeliz. Ela perde tudo, muitas vezes, porque não tem base, entende? As emoções dela não estão equilibradas nesse lugar. Então, não tente provar nada pra ninguém. Se você quiser provar algo pra alguém, prove só pra você. Beleza? Estamos convidados? E tem uma frase que eu vou adaptar aqui, que talvez você já tenha ouvido, que é: aos outros dou o direito de serem como são, e a mim a escolha de ser cada dia melhor. É viver e deixar viver. Você se sente muito julgado porque você julga muito também. Então, julga menos os outros. Julga menos. A pessoa aponta o dedo pra você, compaixão, deixa passar. Também não fica julgando o outro porque o outro tá te julgando.
É tipo aquele cara que ele é maromba. Aí vem uma pessoa com zero condicionamento físico falar, ai, você é frango pro cara. E ao invés do cara ficar, tipo, de boa, tipo, cara, o cara tá na dor, né? Por isso que ele tá querendo me atacar, porque ele tá na dor, porque ele claramente ele queria ser como eu, mas ele não consegue, ele não dá conta. Então eu mostrar que é possível, faz com que ele recalque, porque ele acha que é difícil. E aí, como ele não dá conta de ser disciplinado como eu, aí ele projeta em mim e fala que eu sou frango. Quando o cara é gordo, o cara é magrelo, o cara tá todo destruído de álcool, aí você acha que o cara... Só que não. Aí é tipo aqueles casos ridículos em que o cara é todo maromba e tal, e vai falar mal do cara que tá atacando ele. Vai falar, ah, mas você é um bosta. Você tá querendo me falar de mim quando você não faz nada. Não ataca o cara. Não ataca de volta não, cara. Sabe, é quando você vai pra essa frequência, além dela ser extremamente destrutiva, você se rebaixa. Tipo, deixa o outro viver, sabe? Tipo, para de... Ai, porque o cara tá errado e tal. Aí o cara tá errado e aí você fica falando que o cara tá errado. É tipo esse fla-flu de petista contra bolsonarista. Aí você vai ver que um acha que o outro tá muito errado. E ao invés de tipo, cara, eu vou viver segundo o que eu acho certo. Não, eu vou atacar porque eu tenho que falar que o outro tá errado. Sacou? Tipo, sai do fla-flu, sai do pêndulo, sai do nós e eles. Tem um vídeo também sobre isso se você quiser assistir mais, porque isso realmente destrava a tua vida, tá? E sair dos nós e eles realmente faz a sua vida mudar completamente, drasticamente, de verdade. Bota também na sua lista de assistir mais tarde, vou deixar no card, vou deixar aqui embaixo, tá? Depois vai lá e assiste que esse vídeo é muito importante, tá? Então, deixe o outro ser o outro e se permita ser você mesmo. Enquanto você não permitir dentro que você seja você mesmo, você vai ficar criticando o outro, você vai querer ficar dando pitaco no outro ser o outro. Assim como ele tá dando pitaco em você, você faz isso também. Internamente e externamente, mesmo que você não perceba. E se você quer ajuda para lidar com essa sensação de estar sendo julgado, de estar sendo rejeitado, esse sistema tóxico, às vezes familiar, que você está inserido, toca no link da descrição para conhecer mais sobre os meus atendimentos. E isso é autolealdade.